bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com o Lucas Campos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. A gente está numa saga aí para falar sobre massagens na visão do Ayurveda, né? E o nosso último episódio que a gente gravou e que eu disponibilizei para vocês aqui foi sobre Pada Abhyanga, né? Onde a gente falou sobre as massagens nos pés, não é isso? E para não ficar muito grande, eu emendar com outro episódio aqui, outro podcast, que seria o Bala Abhyanga, né? Que é massagem aí em bebês e crianças, eu acabei separando e criando esse outro podcast aqui. Então a gente já falou, pessoal, sobre massagens no Ayurveda, né? Abhyanga de uma forma geral, Abhyanga. Falamos sobre Pada Abhyanga, massagem nos pés, as vantagens, indicações, contraindicações e por aí vai. Falamos um pouquinho sobre rotina diária e massagens também nesse episódio, dando algumas dicas práticas para o dia a dia, de modo que você deve avaliar como é que é a sua rotina e como encaixar alguns procedimentos do Ayurveda, né? Dei alguns... como é que se fala? Falei de algumas coisas minhas, né? Experiências minhas aí nesse sentido também. Hoje, então, a gente fala sobre Bala Abhyanga, beleza? E ainda vai ter mais 2, 4, 5 episódios ainda só falando sobre massagens na visão do Ayurveda. Então vai ter o Dvartana, Gashana, Shiro Abhyanga, Shirodhara e os bastes externos, tá bom? Bom, vamos começar a falar então sobre Bala Abhyanga, tá bom? Mas antes a gente vai fazer, como é de praxe, o nosso mantra de abertura, tá bom? Então, feche os olhos, por favor, acompanhe mentalmente aí, para a gente poder impor o nosso mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantaraye Amrita Kalahastaya Sarva Maya Vinashanaya Trilokyanataya Swarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namaha Namami Dambantari Madrideva Shurai Vandita Padapadma Loke Jiraruka Bhayamirutyunashanam Dathara Misham Vividhaushadina Dathara Misham Vividhaushadina Om Shanti 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 Harihi Om Namastê. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui nesse novo episódio do nosso Ayurvedic Podcast e vamos começar a falar então sobre Bala Abhyanga, beleza? O que seria Bala Abhyanga? Deixa eu só ver aqui, que eu acho que esse meu slidezinho ele deu uma travada aqui no mantra de Dhanvantari. E aí, deixa eu ver se ele passa aqui. Às vezes é pra gente fazer mais uma vez o mantra de Dhanvantari. Ele não tá querendo passar. Opa, a gente voltou, foi aqui. E o próximo? Vamos ver se ele vai. Se ele não for, não foi. Opa, foi. Tá devagar, mas tá indo. Bom, então, como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre Bala Abhyanga, massagens em bebês e crianças. A ideia é trazer o que é essa massagem. Ela é muito conhecida como Shantala também, né? Isso. Então, muitas vezes fala, eu fiz curso de Shantala, ou meu filho recebeu Shantala e tal. Então, o que é Shantala? O que é Bala Abhyanga? O que é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Como é que a gente pode caracterizar isso aí, né? Para quem está assistindo também agora no YouTube, né? Então, porque eu estou aproveitando que eu tenho uns slides já que eu fiz, e estou colocando isso aqui depois também no YouTube, a nossa gravação. Então, quem está assistindo lá, não está só escutando pelo podcast, tem uma foto aí do meu filhão, do Davi, logo após uma Abhyanga, né? Uma Bala Abhyanga nele, né? Então, ele tinha aí, hoje o Davi está com 11 anos, essa fotinha já tem um tempo, ele devia estar com uns 9, uns 8 aninhos, tá?
Então você percebe que ele está tendo aí o sono dos justos. Que a gente brinca, né? Então, fiz a massagem nele. Geralmente no domingo, assim, antes de começar a semana, eu fazia uma massagenzinha nele. Ele pratica muito esporte na época, ele estava no futebol, agora ele faz natação aí, várias vezes por semana. Então, sempre é bom, né? A gente vai ver aqui as vantagens da massagem Bianga e do Bala Bianga para as crianças. Então, quem tá vendo aí, esse é o Davi, meu filho. Assim, totalmente entregue a Hipnos, né? O deus do sono, acho que na mitologia grega. Ou seja, bem relaxado, bem tranquilo. Até hoje ele me cobra assim, tá meio corrido. Ele, pai, quando é que você vai fazer outra Bianga em mim, outra massagem? Tá me devendo e tal, e por aí vai. Eu quero começar já, pessoal, tá dizendo para vocês o seguinte: não existe massagem com o nome Shantala no contexto do Ayurveda, tá bom? Então, o que existe, Shantala é o nome da moça, né? Que até tem aquele livro lá, Shantala, etc. E Shantala era o nome da moça, que era uma indiana que fazia bala, bianga, no seu filho, né, naquele contexto que ele estava, em outras crianças. E aí, por isso que ficou o nome de Shantala, tá? Então, em nenhum texto clássico do Ayurveda você vai achar Shantala, né? Então, é uma massagem ayurvédica, é uma massagem que veio da Índia, tá bom? Então, a massagem indiana para bebês e crianças, ela está inserida no contexto aqui da especialidade dentro do Ayurveda chamado Bala Chikitsa, tá? No Ashtanga Hridaya, ou Kaumara Britya, né? No Charaka Samhita, que é a parte de pediatria, cuidados pediátricos dentro do Ayurveda, né? Então, essa massagem aí, Shantala, como eu disse, foi uma observação ali, a amizade de Le Boyer, né? Com a mãe, que era uma moça indiana, é, do Gopal, né? Então, que era criança. Então, ele via a Shantala fazendo massagem no Gopal, né? E aí ela chamava Shantala. E ele falou: ah, massagem da Shantala, da Shantala. Então veio com o Laboyer ali, aquela observação, aquela amizade entre eles, e veio pro Ocidente muito como uma massagem Shantala. Aqui, pessoal, tem um outro slide, não sei se ele vai carregar, é um vídeo, para quem está vendo aí, talvez vai escutar só um mantrazinho mais baixo, mas aqui é a Bharati Lili, né, que foi uma professora nossa aqui de Ayurveda, aqui em Brasília, no presencial. A gente estava no workshop sobre massagens, Bala Bianga e tal, e eu tinha acabado de pegar o meu filho do colégio, ele foi comigo, né, e aí ela estava falando, ela viu o Davi lá, será que ele queria vir e tal? Aí eu dou a demonstração aqui. Vocês vão perceber que na foto aí tá também o Benjamin, eu acho que tá em Brasília, mas ele é português aqui. A turma do Ayurveda aqui em Brasília tá aí nessa filmagem. Um querido amigo Mário Neto tá ali também, professor Avinash Lili da Índia, Bharat Lili, uma galerinha de costas. Então, para quem tá vendo isso no YouTube, é o meu filho sentadinho ali com a Bharat Lili fazendo o início do Bala Bianga, né? No meu filho Davi. Deixa eu ver se eu consigo dar o play aqui para quem tá no YouTube ver tudo. E para quem tá no áudio, só escuta aí e aí a gente continua depois. Deixa eu ver se vai aqui. Cara, sensacional. Isso aqui é sensacional. Para quem conseguiu acompanhar aí, deixa eu passar aqui o slide. Antes de passar aqui o próximo para comentar, você vê assim, para quem conseguiu ver o vídeo,
Cara, o carinho que é, né, assim, é a professora Bart Lilly, ela é especialista em saúde da criança e da mulher, estava em Brasília dando um workshop, meu filho, perguntei para ele se ele se sentiria à vontade, ele, não, tudo bem, papai, ele tinha acabado de sair do colégio e tal, estava cansadinho, assim, ela cantando um mantra, né, só dela estar cantando um mantra, fazendo uma massagem, ali estava usando um pouquinho do óleo de coco, Davi é mais pitinha ali, estava quente, tinha feito uma educação física, eu expliquei mais por alto, ela olhou ele, e optou-se por usar um óleo de coco ali. Tava meio quente nessa época em Brasília também. Então, para quem viu o vídeo, percebe que uma hora assim ele vai meio que coçar o olhinho, ela imediatamente tira com o cotovelo, porque o cotovelo dela não tá com óleo, né? Para não, se ela fosse pegar o próprio dedo dela para tirar o dedo dele do olho, ela podia sujar ainda mais o olho dele com óleo. Então você vê o cuidado que ela com o cotovelo, tira a mãozinha dele, automaticamente ela vê onde está sujo e ela pega o char ali, aquele paninho que as indianas usam, já limpa ali, cara, é um cuidado extremo. Eu brinco com meu filho, na verdade não é uma brincadeira. Cara, você teve uma grande honra de receber uma massagem da professora Bharat Lilly, assim, que é uma médica renomada internacionalmente, junto com o professor Avinash Lilly também, e ali demonstrando numa aula, mas ele recebeu e no final ela acolheu ele, né? E ele ficou deitadinho lá com uma coberta e teve um soninho legal. Ele acordou depois assim meio, onde é que eu tô, né? Essa galera olhando, ali se localizou, aí eu tirei ele. Então, assim, cara, o primeiro passo aqui, a gente vai ver várias coisas aqui sobre Balabianga, mas, assim, na prática, quem viu o vídeo ali é o carinho, é o contato da mãe com o filho, é o contato do filho com a mãe ou com o pai. O pai pode fazer, deve fazer, a mãe também. Né? No geral, as mulheres cuidam mais. Mas aqui em casa, por exemplo, eu fiz o curso de terapia Ayurveda e tal, e tô fazendo curso de nutrição, e com relação a Ayurveda, eu que faço as massagens, né? E isso é ótimo. Você cria muito mais contato, você cria muito mais intimidade. No meu caso aqui com a minha esposa, no meu caso com o meu filho, já fiz massagens a Bianca no meu padrasto, já fiz massagem na minha irmã, já fiz na minha mãe, já fiz na minha na minha sobrinha, né, minha irmã do lado ali e tal, ou seja, já fiz pá da Bianca, que foi o tema do nosso último episódio, no meu pai, na minha madrasta também. Então, assim, é uma coisa que realmente conecta, é uma coisa que as pessoas sentem a diferença ali, fisicamente, mentalmente, o relaxamento, e dentre todas as outras benesses que a gente já falou aqui. Mas falando de Bala Bianga, tá, pessoal? Então, vamos começar. Os óleos recomendados, a gente já falou disso no geral lá na palestra não, no nosso podcast, ou videocast aqui, sobre a Bianga. O ideal é o óleo de gergelim prensado a frio, né? Então, a prensagem a frio garante a extração de um óleo 100% puro e natural. Óbvio, né, pessoal, que lá há 5.000 anos atrás, né, na antiguidade, o pessoal não tinha máquina para fazer extração a frio, né? Então tinha o óleo de gergelim ao modelo deles. Hoje a tecnologia, a ciência vem trazer e aí a gente consegue ter uma extração aí de um produto praticamente 100% puro e natural, que é a extração a frio e é recomendada, né? Então esse é o óleo base mais indicado para bebês e crianças. Percebam que, no exemplo que eu dei, o Davi ele já tinha uns 8 aninhos, salvo engano, tá, galera? Uns 8, não mais que isso. Isso foi uns 4 anos atrás, então eu tinha 7, 8 anos, foi se optado em usar um óleo de coco. Para quem viu também ou escutou o nosso podcast, episódio 53, sobre a Bianga como um todo, a gente sabe que para alguém com uma praquite pita ali, a gente pode usar o óleo de coco para fazer aquela massagem também. A Bianga foi utilizado ali, mas a base, o geral, o óleo de gergelim é muito bem aceito, né? E o óleo de gergelim é um óleo rico em minerais, né? Ele é rico em magnésio, cálcio, né? Oligoelementos ali que vão nutrir a pele, trazer ali a questão do cálcio, né? A questão de saúde óssea, enfim, várias vantagens ali. O óleo de gergelim, por exemplo, ele retém 30% das radiações solares, acaba sendo um protetor natural ali também. Ele tem um efeito calmante, né? A potência desse óleo, né? O víria que a gente fala. O vídeo desse óleo aqui, ele é de potência quente, logo, Vata tem um atributo que é o frio, certo? Se eu pego o Vata naturalmente tem a potência fria e eu coloco um óleo que aqui tem uma potência quente, eu estou contrabalanceando esse Vata. Por isso que em todos os textos clássicos, e essa é a terceira episódio que a gente está falando sobre massagem, o óleo de gergelim, ele é o óleo mais indicado para acalmar a Vata dosha. Tá bom? O óleo de coco é um óleo de potência mais fria.
Então, vê ali, meu filho bem pitinha, estava quente, tinha feito educação física, era uma aula ali, uma coisa foi improvisada, nada combinado, então ele estava mais quente para acalmar ele, já colocou um óleo um pouquinho mais frio, que foi o óleo de coco, tá bom? Então, mas tem o óleo de amêndoas também, que é adequado para bebês e idosos, né? Ele vai nutrir a pele, ele vai aliviar as dores musculares, né? E tensões. O óleo de amêndoas também tem a potência quente, mas não tanto quanto o de gergelim, tá? Mas é uma possibilidade de ser utilizado. Algumas pessoas fazem a automassagem com óleo de amêndoas. E outro óleo recomendado que eu já tinha falado um pouquinho é o óleo de coco, né? Então possui um efeito antisséptico aqui, de limpeza, etc. Ajuda a combater as infecções de peles e peles avermelhadas, né? Porque geralmente coisas na pele têm uma ligação primária ali, basilar, pita, né? Então é quente, né? Geralmente aquela pele fica mais quente, fica com às vezes um ardor ali. Então, potência quente. Então você pega um óleo de gergelim, um óleo de coco, desculpa, que tem uma potência mais fria, você acaba passando na pele ali, pode ajudar. Recomendado, por exemplo, a gente que está aqui num clima tropical, né? Que o Brasil, no geral, é um clima tropical ali, em clima, assim, um clima quente, né? Principalmente no verão, é recomendado a gente usar o óleo de gergelim, né? Então, se o clima está muito quente, mesmo que você seja um vatinho e você está com muito calor, passar o óleo de gergelim pode ser que aqueça mais ainda, né? Então, o óleo de coco tem uma potência fria, e aí ele pode ser usado a partir dos 9 meses de idade, é uma recomendação geral que existe aí, tá? Então, a partir dos 9 meses, antes disso, fica no óleo de gergelim mesmo, tá bom? Quando você vai fazer o Bala Bianga, né, a massagem nas crianças, as manobras que são feitas ali, né, pessoal, são diferentes de uma bianga para adulto, né, ou uma automassagem. Mas no geral você tá ali, geralmente você coloca, se for um bebê ainda, você pode colocar a criança sobre o seu colo, olhando para a mãe ou para o pai, e ali com movimentos leves, você pode ir passando pelo corpinho. Existe uma técnica para isso, tá? Eu fiz um curso, inclusive, aqui em Brasília com a doutora Ananda Ruguet, que é a filha do Dr. Ruguet, ela é médica, né? Então ela atua muito com essa área aí de saúde da mulher e pediatria. E eu estava com muitas crianças na família, tinha o meu filho, eu acabei fazendo esse curso, né, para complementar a minha formação de Ayurveda. E aí lá ensina como é que você faz a massagem na criança, como é que as formas de você pegar e tal. E eventualmente pode ser que a criança chore, né, no meio da massagem ali. Né, existe uma rotinazinha certa, existe a forma de você fazer, quantidade de óleo, etc. E você observar. Então, você está fazendo aquela massagem no seu bebê ali na criança, você acaba conhecendo ela mais e começa a observar. Então, quando a criança começa a chorar em relação ali à bala bianga, né, ou a chantala que o pessoal fala, pode ter várias causas. Algumas vezes podem ser as tensões que são liberadas ali pelo choro ou manhas da criança. Né? Às vezes está com alguma tensão ali e aquele chorinho dela está liberando por meio da massagem, sendo feita a massagem, alguma tensão está sendo liberada e às vezes a criança pode chorar, ou pode ser uma manha da criança mesmo, né? Então a ideia é ir tranquilizar a criança, conversando com ela, né? Prestando e dando atenção. Então você vê que no exemplo da massagem ali que a professora Bharat Lili ela fez no Davi, ela tava no mantra. E para quem viu o vídeo, você pode ver que tem uns dois momentos que ele tipo, meio que olha para ela assim, meio que, nossa, que é isso, né? Tipo, tô tranquilão, tô amarradão, como dizem assim, né? No bom sentido, cara, tá legal isso aqui, né? Uma experiência para ele totalmente nova. Porque quando eu fiz a bianga dele, eu não fazia mantras, né? Então, acalma pra caramba. Então, verifica também se o corpo da criança não tá esfriando demais, né? Porque quando você tá fazendo uma massagem, a criancinha ali, no geral, ela vai estar sem a parte de cima, né? Às vezes vai estar só de fraldinha, se for uma criança maior, eventualmente vai estar só com uma cuequinha, né? Ou as vestimentas ali das partes íntimas, e pode ser que ela esteja ficando com frio, e aí ela pode chorar, principalmente se for um bebê. Então, deixar uma mão livre no momento da massagem para você sentir mesmo como é que tá a criança, né? E aí lembrar que o óleo ele é sempre morninho, então se você perceber, você vai lá, põe mais um pouquinho de óleo, morninho, e vai passando na criança. Às vezes você pode deixar ela com uma calça, né, um barezinho, e aí vamos supor que você vai fazer na parte do tronco e nos braços. Você tira só essa parte, faz ali tranquilo, depois coloca de novo o bari dela, que pega toda a parte do tronco, e aí, se for possível, tira só a parte das perninhas, aí faz na parte das perninhas enquanto a parte de cima está protegida, né? Então, é uma dica prática. E às vezes também, né, esse choro da criança pode indicar que está na hora de acabar a massagem.
né? Então ela não tem a mesma, vamos dizer assim, o mesmo time ou percepção de massagem no adulto. Uma boa abianga, né? Uma abianga de corpo inteiro, feito por um terapeuta, às vezes numa pessoa com parte de tratamento de corpo inteiro, um adulto já, pô, essa massagem ela pode passar de 1 hora tranquilamente, tá? Ela pode chegar a 1 hora ali de fato, tranquilo, tá? E uma criança não vai ficar 1 hora recebendo uma massagem, até porque o corpinho dela é muito menor, né? Se for bebê, pode esfriar. Então, com relação ao choro, a gente tem que tentar perceber essas questões aí, caso você esteja fazendo uma bianga, tá? Quais são as orientações gerais, então, para fazer um bala bianga? Lembrando, pessoal, que você chegou aqui agora, é quase que obrigatório você escutar o episódio 53, que eu falei de abianga como um todo. Aqui eu estou bem focado em bala bianga, né, em abianga para criança, né, ou bebê, tá? Então, eu estou considerando que você já tem alguma base aí, tá bom? Então, orientações gerais, deve ser feita de manhã ou de tarde, antes do soninho do bebê ou da criança, né? Eu lembro que o Davi, uma história engraçada que antes dele ir para a escolinha, né, ele almoçava e sempre dormia, isso com uns 2 aninhos, 3 aninhos, de começar a frequentar a escola, uns 2 aninhos. E aí ele começou a ir pro colégio depois do almoço, né? E um dia a professora chamou a gente e falou assim: não, aqui, o Davi, ele tá. Ela falou: hoje o Davi, ele dormiu na sala, mas como assim dormiu na sala? Não, eu tava no meio da brincadeira, ele simplesmente saiu da cadeirinha dele, foi pro tapetinho e deitou no chão. E todo mundo brincando ali, ele deitou, tá acontecendo alguma coisa e tal. A gente falou: não, olha só, é porque ele sempre dorme depois do almoço, né? E agora ele tá ficando no colégio, acho que ele não tá acostumado. Então, o que que a gente fez? Então, ele almoçava um pouquinho mais cedo, a gente deixava ele dormir ali meia hora, 40 minutos, aí ele acordava, a gente arrumava ele e levava ele para o colégio. Aí ele parou de dormir durante a aula, né? Então, essa massagem é excelente para estimular o sono. A gente já viu lá no episódio de Bala Bianga e para bebê também. Bala Bianga não, Pada Bianga, massagem nos pés, né? Então, o ideal de fazer de manhã antes do soninho do bebê. O bebê e as crianças, o bebê dorme muito mais que criança, né? Então ele pode ter uma sequência de sono grande, você não vai ficar fazendo 3 massagens. Então pode ser de manhãzinha antes do sono dele, do meio da manhã, ou à tarde, antes do soninho da tarde, início da noite, né? A criança não deve estar com o estômago cheio, né? Porque ela está fazendo a digestão, ela pode ter alguma indigestãozinha ali. Então, se ela está fazendo digestão, a gente não faz, né, logo após comer o estômago cheio, a gente não faz massagem, isso serve para adulto também. Então, após a massagem, a gente deve dar o banho na criança imediatamente. Lembrando que aquele óleo ele deve estar morno, o ambiente não pode estar ventando, né, e o bebê ou a criança não pode sentir frio de jeito nenhum, né, pessoal? Não pode ter esse choque térmico. Então, são coisas ideais fazer no quartinho da criança, onde ela já está acostumada. Ali, se for um bebezinho, depois você fazer a bala bianga ali, você já pode ir para o banhozinho morno, no lugar que ela está acostumada, com as pessoas que costumam dar banho nela. Então, por exemplo, o banho da tarde, eu chegava do trabalho, sempre 100% das vezes era eu que dava no Davi, porque eu saía muito cedo. Então, eu combinei com a minha esposa, ó, se ele precisar tomar um banho de manhã e tal, tudo bem, mas deixa que o banho da tarde, se não tiver acontecido nenhuma catástrofe, né? O menino se cagou teiro, se mijou por algum motivo, precisou dar um banho, óbvio que vai ter que dar, mas assim, no padrão, deixa eu dar o banhozinho da tarde ali antes. Eu fazia questão de dar esse banhozinho, uma massagenzinha. Na época que o Davi nasceu, eu não conhecia de Ayurveda, mas naturalmente, instintivamente, tinha alguns cremezinhos que a gente passava, né? E ele logo depois do banho, não era antes, né? Logo depois do banho, ele percebia que ele ali praticamente já ia dormindo. Então, muito bom. A mãe posiciona, né? A mãe ou o pai posiciona o bebê com a barriga para cima, né? A cabeça nos pés dela, de modo que ele se olhe, né? Então, na verdade, assim, de forma prática, se a mãe estivesse sentada, o bebê vai estar olhando para ela de barriga para cima, né? E os pezinhos, né, dele vai estar tipo na barriga das mães, né? Ou do pai ali, e de forma que ele fique sobre o colo mesmo, né? E tem um momento, uma manobrinha que você realmente vira um pouquinho de costa, né? Segurando com a outra mão aqui, se for um bebê, né, gente? E aí você faz também os movimentos nas costinhas deles e tal. Mas o ideal, quando o bebê estiver de barriga para cima, é que ele fique olhando a mãe ou o pai ali, né? De forma que ele perceba esse carinho, perceba esse toque, e ele consegue saber que é o cuidador, a cuidadora dele, de fato, que está fazendo, né? E aí vem umas dicas bem básicas, assim, tá, pessoal? Assim, não massagear a região peristáltica do intestino, né?
Então, pode circular a barriga do bebê ou da criança em sentido horário. Se vocês verem o vídeo lá, a doutora Barat Lili fez esse movimento na região do umbigo ali, mas em sentido horário, de forma bem tranquila, né? Ficar sempre atento aos sinais que o bebê e a criança dão, a questão de choro, a questão se às vezes um bracinho não ficou em cima, embaixo do corpinho ali, pode estar ficando dormente, né? Se a criança não está com nenhum um desconforto no geral, né? Nunca massagear sobre a coluna vertebral, no caso de bebês principalmente, tá? Então, geralmente é nos bracinhos ali, na parte do tórax. Então, tem que ter um cuidado, existe uma técnica para isso. Prepare um ambiente, então tem que ser um ambiente agradável, como eu falei, protegido, né? Durante todo o tempo da massagem. E, geralmente, a ideia aqui é que se a criança possa estar no ambiente que ela está acostumada, às vezes no quartinho dela, às vezes você tem uma poltrona lá, ou uma caminha onde você pode sentar e aí, ou colocar ela deitada para receber aquela massagem. E aí, para os mamães e papais, ou cuidadores, né, cuidadoras, não se esquecer dos mais velhos, dos irmãos, né? Então, por exemplo, o Davi não tem irmão. E, na verdade, fazer o quê? Se tiver um irmão, vai fazer no bebê, a criança depois também deve receber. Por quê? Para ele sentir ali que os pais dão atenção para os dois, né? Porque às vezes tem um bebezinho lá, sei lá, 9 meses, 1 ano de idade, tem um de 5, um de 3 anos, e ele vê o tempo inteiro o pai ou a mãe dando massagenzinha no outro e ele não recebe aquilo. Então a ideia é equilibrar esse cuidado aí, de forma que, assim, ambos se sintam queridos e cuidados pelos pais, né? E para que não haja nenhum tipo de, como é que a gente se diz, não é facilitação, é preferência, né? Porque um raciocínio, a mente de uma criancinha, ela não tem o mesmo raciocínio de um adulto, né? Então a gente não quer criar no inconsciente dela essa separatividade aí. Então, cuide de todos, né? Então, se não dá para fazer a bianga todo dia, nos 2, nos 3, faz, hoje a mamãe e o pai vai fazer nele, no bebê, no final de semana é a sua vez, tá bom? E aí combina e realmente faça, porque aí as coisas fluem bem, né? Eles se sentem bem queridos. Então, quais são os benefícios do Bala Bianga aqui, pessoal? Vai aumentar a força do bebê, né? Vai nutrir o corpo, o bebê ou da criança, vai nutrir o corpo, tá bom? Melhora a textura da pele, a questão da beleza, né? Acelera ali o equilíbrio, o crescimento e desenvolvimento do bebê e da criança, porque tem toda a parte de movimento muscular ali, de tonificação muscular, né? De nutrição ali dos tecidos ali por meio da pele. Melhora a capacidade de atenção do bebê, tá bom? Aumenta a função imunológica, né? A proteção física e o bem-estar emocional, né? Então, a questão de você estar com toque, de estar junto, do bebê estar te olhando, da criança estar te olhando, ela se sentir cuidada, você se sentir um cuidador, uma cuidadora ali como pai e mãe, às vezes não é o pai e mãe, às vezes foi a avó ou tia, isso não tem muito problema. Ou às vezes, se já é uma criança, você leva num terapeuta ali, a pessoa se sente, sabe que você, pai ou mãe, está levando ela para fazer um tratamento, alguma coisa, ela está se sentindo protegida também ali, né? E a beleza do corpo ali, da pele, dos cabelos também, né? Então, como a gente está falando de massagem, bebês e crianças, é obrigatório. Se você delegou isso para outra pessoa, eu considero obrigatório os pais acompanharem quem vai fazer. Porque tem excelentes terapeutas ayurvédicos que fazem Bala Bianga, né, ou Shantala, nas crianças. Então, é obrigatório o pai e a mãe acompanhar essa massagem, tá? É obrigatório para acompanhar, tá tudo tranquilo ali, ver que não está acontecendo nada, tá? Como eu disse na parte de Abhyanga para adultos, eu repito a mesma coisa aqui, principalmente na Abhyanga para crianças e bebês. Não existe nenhuma possibilidade ali de ficar tocando nas partes íntimas do bebê. Óbvio que você tá ali, às vezes o bebê é muito criancinha, a pessoa vai passar ali a mão no tórax como todo, mas não tem estimulação de nenhum tipo, é uma massagem geral, tá? E você vai fazer isso aí, o ideal, eu acho, né? Inclusive, aqui no DF foi muito legal que eu dei uma palestra, parte do que eu estou apresentando para vocês foi uma palestra que eu dei na Secretaria de Saúde aqui, que eles estavam dando um curso de Shantala, né? Eles chamaram o curso de Shantala, para que os facilitadores das UBS, Unidades Básicas de Saúde, aí espalhadas pelo DF, pudessem oferecer, como Ayurveda, olha só, um serviço de Ayurveda no SUS, de forma gratuita, Shantala para as mães ou para os bebês. Né? Então é legal você, e mãe ou pai que está escutando, aprender a fazer uma Shantala e você aplicar no seu bebê ou na sua criança. Isso aí é muito bacana e eu acho que é o que deve, tá bom? Então fica aí essa dica, esses benefícios que eu falei, que é muito interessante. E aí a gente coloca uma sugestão, né? Óbvio que cada um aí tem uma sugestão de
de rotinas para as crianças, né, para os bebês. Mas falando mais de bebês aí, o ideal, assim, como uma rotininha para eles têm que ter a rotininha também, né? Não é porque no trabalho, no estudo que não tem rotina, mas é acordar ali, fazer a amamentação tranquila, né? Ter o banho de sol deles, e aí pode fazer a bala bianga, né? Uma massagenzinha. Tem um do Artana, que às vezes é você fazer ali um outro tipo de massagem que a gente vai falar daqui a pouco. Você pode usar algum pozinho de erva, mas cuidado para não ser nada picante, a pele da criancinha não pode estar com nenhum problema, tem que estar bem tranquila. E aí pode usar algum grão integral ali, bem batido, bem triturado, e não é uma esfoliação, é só passar por cima mesmo ali, tirar o excesso de óleo, para depois ter um banho, né? Na Índia é muito comum fazer a fumegação. Então, fumegação é o quê? Você colocar algum pó assim dentro de às vezes um carvãozinho, alguma coisa que está quente e vem aquela fumegação, né? Então, existem possibilidades de ervas aqui. No Brasil, isso não é muito comum, né? Então, cuidado na hora de fazer isso. Tem uma técnica, uma prática também. Então, se eventualmente você quiser do banho, você pode pular a fumegação e colocar roupas limpas. Mas, eventualmente, você pode colocar um incenso, né? Não direto no bebê, mas um incenso no ambiente, né? Mais afastado da criança, no canto, numa prateleira maior, que acaba sendo ali uma forma de fumegação indireta. E aí colocar roupas limpas, se precisar amamentar de novo, e aí vem um sono. E aí é um ciclo, né? Principalmente para bebês, isso aí às vezes se repete. Como eu falei, o Abianga nos bebês não precisa fazer mais de uma vez por dia. Uma vez por dia é excelente e é bem suficiente, tá? E aí, mais uma vez, né? Eu falei no episódio 50, no último episódio nosso, acho que foi 56, a gente falou, pô, sobre Pada Bianga, massagem nos pés que a gente estava comentando, e etc. Existe algum artigo científico? Existe, aí apresentei lá. E aí também eu trago, pô, Lucas, tem algum artigo científico sobre o tema? Não tem? Ó, tem sim, tá? E aí eu achei dezenas e trouxe um que foi publicado no Scientific Traditional Medical Journals, né? Ou seja, um jornal científico de tradições médicas, né? De medicinas tradicionais, vamos dizer assim, na verdade. Achei ele também no ResearchGate, né? O ResearchGate é uma plataforma ali que te encaminha para vários jornais científicos. E o título é Vantagens e Atualizações de Abianga na Massagem Infantil, uma revisão, né? Então eles pegaram ali dezenas de artigos que falavam sobre a Bianga para crianças, ou seja, bala Bianga, tá? E aí eles trouxeram lá, fizeram um artigo de revisão, ou seja, pega tudo que existe, meio que o que todas essas quantidades de artigos falam que está em comum, e eles trazem e fazem um artigo de revisão, tá? É isso que a gente faz. Inclusive, no meu TCC da nutrição, a gente fez um artigo de revisão que é uma abordagem dietoterápica na esclerose sistêmica, né? Então a gente pegou N artigos e viu o que era de comum e discutiu em cima sobre aquilo ali, de abordagem dietoterápica sobre isso. E eles colocam lá nesse artigo, então, falando de um artigo científico, que existem vários benefícios do Abianga, né? Em todo o mundo, em diferentes considerações. Eles trazem algumas considerações. Trazem saúde e proteção para a criança, né? Traz um bem-estar emocional e também tem finalidades de beleza, né? Questão da pele, do cabelo da criança e por aí vai. Além disso, eles colocaram algumas desvantagens, eu considero alguns cuidados em relação à terapia Bianga em bebês e crianças. Tá? E aí eu quero colocar aqui para vocês. Então, a Bianga ela era significativamente mais comum entre crianças nascidas em casa em comparação com o hospital, e os autores colocam, talvez porque os médicos e as enfermeiras que realizaram os partos nas instalações hospitalares desencorajavam as famílias de praticar a Bianga. Então, o Bala Bianga, talvez ali num ambiente hospitalar, ele não é tão recomendado, mas tradicionalmente dizendo, tem muita bala Bianga na Índia ainda, nos cursos de Ayurveda a gente coloca, e em alguns hospitais que tem tratamento para as crianças, em alguns deles eles praticam bala Bianga, tá? Continuando aqui os cuidados, né, com relação à bala Bianga, e de acordo com o artigo que eu trouxe. A Bianga em bebês prematuros pode, teoricamente, aumentar a chance de infecção, então cuidado. Às vezes pode ter alguns efeitos, né, na forma de erupções cutâneas, né, e colonização de bactérias também, então cuidado com óleo muito bem acondicionado, tem que estar morno, tem que ver se a criança está bem. Então, para prematuros, não é indicado, né? Tem que tomar cuidado. E se a criança também se vê que deu algum efeito cutâneo na pele ali também, tomar cuidado e suspende. Existem bebês que desenvolvem erupção na pele alérgica com óleo, né? Então isso tem que tomar cuidado também, tá bom? A Bianga deve ser evitada em recém-nascidos, bebês clinicamente instáveis no ventilador, né? Então se o bebê tá lá, às vezes, numa UTI ou tá utilizando algum tipo de ventilação mecânica, óbvio que você não vai lá ficar fazendo a Bianga nele, né? Deixa ele se recuperar
de uma forma mais tranquila. Depois que ele sair, levou alta, tá tudo tranquilo, aí sim você pode fazer uma bala Bianga. Outro potencialmente aspecto importante de Bianga é o risco para lesões na pele durante o processo, tá? Então, são esses cuidados, o óleo não pode estar frio, mas também não pode estar quente. A pele de bebê e de criança ela é muito mais sutil e frágil do que a pele de um adolescente ou um adulto já, né? O mesmo serve também para idosos, né? Então, tem que tomar cuidado ao fazer, por exemplo, a gente vai ver a massagem que é o Garshana, que é a massagem com pose, etc., para não lesionar, né? Então a gente vai ver esses cuidados aí também. Então, com relação ao Bala Bianga, os cuidados são esse aí. As contraindicações, né? Contraindicações. Existem, assim, poucas contraindicações com relação ao Bianga infantil, né? Ou em crianças e bebês, o Bala Bianga, né? Mas umas que está no artigo que a gente já tinha falado, contraindicado fazer imediatamente após a alimentação, né? Ou se a criança está com o estômago cheio, ou está com, vamos dizer assim, com o intestino preso demais. Bebê com hipoglicemia, né? Taxa glicêmica muito baixa, tá bom? Recém-nascido é o bebê doente, né? Então, o bebê que está com muito letárgico, recusando-se a mamar, o bebê está com sinal de sepse, tá com febre e por aí vai, então você não vai fazer a massagem nele, tá bom? Recém-nascido com doenças cardíacas congênitas é contraindicado, né? Então, doenças cardíacas cianóticas, onde a questão do bebezinho ali respiratória começa a ficar ruim devido a essa doença cardíaca, né? E aí tem a questão de sangue venoso, sangue oxigenado, ali, vamos dizer assim, que não está funcionando muito, então a gente tem que evitar, é contraindicado totalmente, tá? O bebê vitalmente instável, a gente não vai fazer isso aí também. Bebês com dificuldades respiratórias, que requerem oxigênio, né? Que está com algum tipo de cuidado especial, também a gente não vai fazer bala Bianga nele, tá bom? Icterícia neonatal exagerada, né? Então a pele do bebê tem que estar completamente perfeita e boa, sem nenhum tipo de problema de pele, para a gente poder fazer o bala Bianga, tá bom? Então, quando tiver algum tipo de icterícia ou qualquer outra coisa na pele, assaduras e por aí vai, é contraindicado fazer o bala Bianga com certeza, tá bom? Mas vamos lá, de acordo com o artigo científico, quais são os benefícios, pessoal, que a gente tem da terapia Bianga em bebês e crianças aqui? Bom, a massagem, isso aqui é que está no artigo, eles colocaram esses benefícios. Massagem infantil relaxa a calma. Então foi demonstrado que o toque diminui níveis de cortisol. Olha só, cortisol é o hormônio de estresse nos nossos corpos. Então, quando a criança, o bebê, recebe aquele toque, aquela massagem, se for feita principalmente pelo pai ou pela mãe, o nível de cortisol, ou seja, o nível de estresse da criança, ele diminui. Tá? Isso foi demonstrado no artigo científico de revisão. Então deve ter tido algum artigo científico que eles encontraram que falou sobre isso e comprovou isso, tá bom? A massagem infantil aprofunda o vínculo ali entre as pessoas. Então durante a massagem, a ocitocina é liberada em ambos o corpo do doador e do receptor. E o que é a ocitocina, pessoal? Ela ajuda, o hormônio que ajuda a gente a fornecer sentimentos amorosos e estimulantes, o que por sua vez nos ajuda a criar um vínculo. Então, quando você está ali com o seu, naturalmente o pai e a mãe já tem um vínculo gigantesco com o seu bebê, né, de forma geral, e quando você está fazendo a massagem ainda, é liberada ocitocina que você aumenta ainda mais aquele vínculo, né? Então, tanto você sente uma grande satisfação em estar fazendo aquilo, como a criança também vai se sentir ainda mais querida, né? Sentimento de amor, estimulantes, etc e tal. Então, esse vínculo é mais aprofundado, né? A massagem infantil melhora a comunicação, certo? Então, a massagem infantil aumenta a confiança, aumenta a sensibilidade do cuidador, as dicas e informações que a criança tem ali, as formas de comunicação exclusivas do bebê, né? O bebê se comunica de formas diferentes, né? Às vezes com um barulhinho, com um choro, ou seja, ali ele tá se comunicando com alguma coisa, ou com um sorriso, né? Ou com sono, enfim, aí tem alguma coisa, tá bom? A massagem infantil também contribui para o desenvolvimento, beleza? E o que acontece? Ela estimula o crescimento e desenvolvimento saudável do corpo, da mente e do espírito do bebê. Isso aí também foi colocado nesses artigos de revisão, né? O toque nutritivo ali junto com aquele óleo ajuda a melhorar o processo de digestão, né? Estimula os hormônios de absorção de alimentos, tá? A questão de glicogênio e insulina também. E essa massagem, o Bala Bianga, também se mostrou eficaz na redução dos sintomas associados à prisão de ventre, gases e cólicas. Eu lembro de uma situação que eu estava, a minha sobrinhazinha,
acho que era a Isabela, a filha do meu irmão, um dia a gente estava na casa da minha mãe lá, eles estavam lá, e eu fiz simplesmente uma massagenzinha cruzada, assim, no sentido de segurar a perninha e o bracinho meio que cruzado, né, e aí segurando e fazendo esse movimento, e ela foi soltando muito gás. Olha que eu nem fiz uma bianga, foi uma massagenzinha específica ali, que eu fiz com ela, tá bom? Ajuda a dormir melhor, a gente falou que o Abianga, a massagem como um todo, traz uma forma da gente dormir melhor, tá bom? Faz a gente dormir melhor. Então, para o bebê não seria diferente, tá bom? Então, a massagem não só ajuda o bebê a liberar o estresse que acumula diariamente com as novas experiências, né? Muito aprendizado, muito estímulo ali, como também permite que ele relaxe. Então, foi demonstrado que massagear um bebê incentiva ele a dormir mais profundamente por períodos mais longos, né? Então, olha aí o benefício mais uma vez. Ajuda no ganho, peso e altura, né? Então, a pele de um bebê prematuro permite a absorção significativa de gordura, né? A massagem, o óleo ali é um tipo de gordura, já que é mais fino e mais vascularizado. Então, isso pode resultar também em maior gestão calórica, consequentemente, o melhor ganho de peso desse bebê, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? De conclusões que esse artigo trouxe aqui para gente. Terapia Biang em bebês. Os protocolos de cuidados infantis ayurvédicos são muito científicos, né? Então, os pesquisadores da nossa era, da era atual, né, provam a base científica de todos esses procedimentos, né? Então, foi um artigo de revisão que vários outros ficaram baseados nele. O Abhyanga é um desses protocolos, né, que inclui estimulação circulatória, sistema gastrointestinal, melhor ganho de peso, tá bom? Comportamento de menor estresse para a criança, efeitos positivos sobre o desenvolvimento neurológico, né? E o vínculo ali do pai e filho e o sono melhorado. Então, todos aqueles benefícios que tem do Abhyanga para o adulto, tem também para a criança, só que eu acho que ainda mais, porque essa questão do vínculo, né, desse amor que ainda é aumentado e estimulado ainda mais entre os dois, ali, tanto pai e mãe. Então, se o pai e a mãe souberem fazer, pô, imagina uma massagenzinha, 4 mãos, né? O pai e a mãe no bebê, sensacional, né? Então, com a seleção adequada do óleo e com certas precauções e sob uma supervisão médica, se for o caso, ou aqui no Brasil, um terapeuta ayurvédico, sempre usando a Ayurveda como uma prática integrativa e complementar, aqui no Brasil, né, e um aconselhamento, pode-se praticar o Abhyanga desde o nascimento, né, até para a idade infantil, sem qualquer tipo de dano, né? E o artigo coloca, isso é uma mensagem que a gente traz para o mundo inteiro, né, para o mundo moderno da saúde, né? Porque assim, a gente no Ocidente, eu particularmente nunca recebi massagem, eu fui conhecer massagem de verdade na prática no curso de terapeuta Ayurveda. E assim, na minha ignorância, eu achava que era uma besteira, assim, nem conhecia, nunca busquei correr atrás e tal. Mas quando você começa a estudar e ver, e aí sentir e ver os benefícios que isso traz, pessoal, é realmente uma coisa muito boa. É uma ferramenta para tratamentos, inclusive, tá? Então, e para manutenção da própria saúde, tá? Então, o Bala Bianga tá aí como uma massagem, então, para bebês e crianças, muito popularmente conhecido como Shantala, mas só lembrando que esse nome Shantala, não existe esse nome eventualmente aí dentro. Eventualmente não existe esse nome dentro dos textos clássicos do Ayurveda com relação a isso. Tá bom? Bom, pessoal, isso que eu queria falar um pouco sobre Shantala, tá bom? Se aonde você tiver mais curiosidade, procure alguém que saiba fazer Shantala, aprenda a fazer Shantala no seu filho, né? Pratique isso aí com eles. Eu acho que vai trazer todos esses benefícios que vocês colocaram, que eu trouxe aqui para vocês verificarem. E foi o que eu falei, a gente está conversando de uma forma teórica, de uma coisa que tem que ser feita prática. A gente estuda, lê os artigos científicos, mas a gente precisa praticar aquilo para ver se realmente aquilo se concretiza ou não. E eu tenho certeza que se vocês fizerem isso e testarem, vocês vão perceber todos esses ganhos aí, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Queria mais uma vez agradecer vocês aqui por estarem participando desse nosso episódio do Ayurvedic Podcast, tá bom? A gente vai ter pelo menos mais uns 5 episódios ainda falando sobre massagens na visão do Ayurveda. Espero que vocês estejam gostando. Se você gostou, recomendo você compartilhar isso aí com seus amigos, com seus familiares. Busque aí curso de Shantala, né, ou Bala Bianga. Você não vai achar esse nome, curso de Bala Bianga, não vai ter curso de Shantala, que a ideia é essa.
todos esses benefícios aí. Então, tomar os cuidados também, verificar as quantas indicações que a gente trouxe. Para quem quiser ver os vídeos que eu mostrei, os slides, isso vai estar no YouTube do Ayurvedic, mas também está nas plataformas de áudio, tá bom? Lembrando a vocês que a gente tem o nosso aplicativo Ayurvedic, tá legal? Você pode digitar Ayurvedic na lojinha de aplicativos do seu celular, baixa ele aí, tem bastante informação, a gente fala sobre massagem, sobre doshas, sobre Agni, a gente tem artigos científicos lá também, a gente tem a parte de mantras, tem a parte de alimentação, assim, bem completa, com bastante informações, coisas tiradas também dos textos clássicos, tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês no episódio de hoje, agradeço mais uma vez e um grande abraço a todos. Até mais, pessoal, um abraço.